Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa nova série Descomplicando a Numerologia Cabalística. Essa série que a gente resolveu fazer agora, ela pretende o quê? Ela pretende esclarecer de forma simples, objetiva, coisas que as pessoas às vezes não entendem, né, relacionadas com a numerologia cabalística. Então, perguntam muito o que ela tem de diferente, por que ela chama numerologia cabalística, enfim, se ela tem alguma coisa a ver com outra numerologia X. Então, eu pensei em fazer uma série que vocês estão vendo hoje, o primeiro episódio, e vocês verão muitos, não é? Todas as segundas-feiras tem Descomplicando a Numerologia Cabalística, tá? O que eu te aconselho fortemente? Se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal do YouTube, eu aconselho fortemente que você se inscreva agora. Aí você vai lá, clica, não tem um sininho aí? Clica no sininho, porque daí ele vai te notificar, você vai ficar sabendo toda vez que entrar um vídeo novo. E aí você não perde nenhum episódio dessa série Descomplicando a Numerologia Cabalística. É uma forma de eu dar um conteúdo gratuito para você que ainda não fez um curso comigo, mas que gosta do meu conteúdo. Então uma forma da gente compartilhar, não é, gente? Que compartilhar é uma coisa super importante mesmo, né? Pois então vamos direto ao ponto, porque a gente tem muita coisa para conversar hoje. Muitas pessoas perguntam assim, essa pergunta é muito básica. Vanice, qual que é a diferença entre a numerologia cabalística e, por exemplo, a numerologia pitagórica? Algumas outras pessoas falam, e qual que é a diferença da numerologia cabalística em relação a outras numerologias? Então eu vou começar respondendo o seguinte, gente. Numerologia é uma ciência, tá? Muito antiga. A numerologia cabalística, que a gente acredita que seja o sistema mais antigo de numerologia, ela data aproximadamente de 8.000 anos. Então, vejam bem a antiguidade desse saber, né? Porque isso é uma sabedoria antiga que vem de civilizações, muitas que até já desapareceram da nossa história, não é mesmo? Mas enfim, a numerologia então é uma ciência. O que ocorre é que de alguns séculos para cá foram surgindo sistemas de numerologia. A numerologia cabalística é um dos sistemas de numerologia. Por que sistema? Porque a coisa foi sistematizada para que ela possa ser aplicável. Aplicável, por exemplo, a estudos, né? No nosso caso, os mapas pessoais, mapas empresariais, enfim. Quando você se utiliza dessa ciência para mapear alguma coisa, para aplicar aquilo a algum estudo, então você usa um sistema, não é? E até muito pouco tempo, o que era mais conhecido aqui no nosso país era o sistema de numerologia pitagórica, tá? Nada contra. Quando comecei a ler alguma coisa sobre numerologia, o que eu conhecia, o que tinha disponível aqui era justamente relacionado a esse sistema de numerologia pitagórica. Mas o meu objetivo agora é que você amplie o seu conceito e pense assim: tudo é numerologia. A ciência que estuda os números, não do ponto de vista quantitativo, como a gente vê na matemática, tá? Sim, a gente faz continhas na numerologia também,
Mas o nosso foco principal é o estudo dos números enquanto símbolos, o estudo dos números como verdadeiras entidades, o estudo do número do ponto de vista qualitativo. Então, é algo diferente do que a gente sempre viu, por exemplo, estudando matemática, não é verdade? Por isso que muitas pessoas falam assim para mim: ah, Vanice, eu já fiz um mapa numerológico uma vez, mas era diferente do seu. Eu já entendo que ela fez um mapa relacionado com numerologia pitagórica. Mas sabe que tinha muita coisa assim igual? Mas é lógico que tinha. Tinha sim. Por quê? Justamente porque a numerologia é algo muito mais abrangente do que um sistema de numerologia, como a gente tem a cabalística, como a gente tem a pitagórica, né? A numerologia é uma ciência ampla. Quando você fala, por exemplo, dos atributos relacionados ao número 1 ou ao número 2, em qualquer sistema que você esteja, esses atributos serão os mesmos, porque o número, enquanto símbolo, ele traz o mesmo significado, tá? Tanto que eu, como disse para vocês, comecei a conhecer a numerologia através do sistema pitagórico. E foi o que eu curti até um dia, né, antológico, que eu já contei para vocês, vocês devem ter já me ouvido contar isso, se não, vou falar agora de qualquer maneira, né? Tudo mudou muito na minha cabeça e radicalmente na minha vida a partir do dia em que eu fui na primeira palestra de numerologia cabalística. Era tudo muito novo ainda, ministrada pelo nosso saudoso professor Carlos Rosa, lá na rua Maquerobi, né, na academia dele, brasileira de numerologia cabalística. Outro dia, revendo os guardados meus aqui, eu vi até que o espaço dele ainda não tinha esse nome veio depois, olha só, chamava-se Inaces. Eu tenho ainda o folheto, vocês verem a relevância, a importância que a numerologia cabalística tem na minha vida, essa minha história, né, com o professor Carlos Rosa, que eu guardo até hoje esse boletim que ele entregou na palestra, né? E a partir daquele dia eu conheci um outro sistema de numerologia e isso revolucionou tudo na minha vida. Eu fiquei tão encantada que a primeira coisa que eu fiz foi ter marcado uma consulta com o professor Carlos Rosa, e eu confesso que eu já não pedi o mapa naquele primeiro dia, porque na época era um custo alto para mim comprar um mapa dele, né? Então eu marquei uma consulta, era algo mais acessível, e eu não saí dessa consulta dele sem pedir o meu mapa, sem deixar vários cheques pré-datados lá na recepção, porque era um bom investimento, mas o professor sempre foi muito flexível nesse sentido, né? Ele percebeu o quanto eu estava interessada, o quanto eu realmente precisava desse estudo, e eu saí de lá já com o meu mapa encomendado. E daí, gente, eu não parei mais. Aí eu fui aluna dele das primeiras turmas, né, no curso presencial, fiz o curso básico, fiz o curso avançado. Só Deus sabe como que eu criei coragem para fazer, porque a gente tem uma visão muito escassa, né, e muito estreita. Você acha que você está gastando um dinheiro que como que você vai fazer, e mal sabia eu que eu estava fazendo o maior e melhor investimento da minha vida, né? E que eu estava também ali naquele momento como se eu estivesse assinando um novo contrato com o universo, né? Então,
Por isso até que eu sempre falo que eu sou muito grata a ele, porque se eu não tivesse conhecido a numerologia cabalística, eu não estaria aqui com você essa hora. A minha vida seria aquela droga que estava na época que eu conheci. Então, que bom, né? Que bom que eu acreditei, que eu tive essa coragem, que eu dei esse salto e que um dia mais tarde eu pude queimar a minha ponte, né? E deixar para trás aquela vida que eu tinha para abraçar essa vida que eu tenho hoje e que me dá plenitude de alma, que é uma coisa muito importante. Mas então, eu estava dizendo a vocês que eu sempre fui uma apaixonada mesmo por astrologia, por numerologia, por oráculos em geral. E o meu primeiro livro, né, foi esse daqui, Manual de Numerologia, da Ellen Dodge e Carol Schuller, né? Eu comprei esse livro, deve ter sido, penso eu, no ano 2000, né? Olha, eu vou até mostrar para vocês, aqui no final do livro, tem um espaço para a gente fazer os mapinhas, né? Eu cheguei até a fazer das minhas filhas, aqui é o mapa da Mariana, né? Isso pela numerologia pitagórica, tá, gente? Então entendam o seguinte, qual é a grande diferença que tem entre esses sistemas? A grande diferença que tem, gente, é justamente aqui, ó. Vou pegar de novo o mapinha da Mari, da Mariana, da minha filha. Se você observar os números que a Mariana tem aqui no que diz respeito ao nome dela, tá? O que é feito exatamente como a gente faz na numerologia cabalística, aqui pelo menos com essa autora, né? Separa-se vogais, consoantes e aparece os números de motivação, até com esse mesmo nome, motivação, impressão e expressão. Só que os números do nome são diferentes do que ela tem hoje na numerologia cabalística. Por quê? Porque existe uma coisa, gente, chamada tabela de conversão. Eu vou mostrar para vocês aqui um outro livro de numerologia que tem uma tabela pitagórica, que é essa que eu usei, no caso, quando eu consultei esse livro da Ellen Dodge e fiz, então, aquele gráfico, né, numerológico da minha filha, da Mariana. Então, assim, a tabela pitagórica é uma coisa muito simplificada, né? Você tem aqui números de 1 a 9 e embaixo de cada número vai colocando a sequência do nosso alfabeto romano, né? Então, aí você tem uma correspondência de quanto vale cada letra, né? Eu sei que vocês estão vendo espelhado, mas eu vou depois mostrar para vocês aqui na minha mesa, com a câmera direitinho, para vocês poderem ver os livros, né? E no nosso caso da tabela que nós usamos para converter o nome, tá? Eu tô até pegando, depois eu mostro melhor para vocês. Isso daqui é parte do meu livro, A Revelação, o primeiro livro que eu escrevi de numerologia cabalística, tá? E juntamente com o livro do professor Carlos Rosa, A Última Fronteira, né? Numerologia cabalística, A Última Fronteira, A Revelação, como a numerologia cabalística pode transformar a sua vida, é o segundo livro que a gente teve de numerologia cabalística aqui no Brasil, né? Então, vejam bem, nós temos duas formas de transformar o nome da pessoa em números. Eu mostrei para vocês a tabelinha da numerologia pitagórica, né? Do sistema de numerologia pitagórica. Agora, eu vou mostrar para vocês uma tabelinha aqui que vem, né, como um postalzinho no meu livro, né, na Revelação.
para vocês observarem melhor. Eu sei que tá espelhadinho, gente, mas é mais para vocês verem como é diferente, tá? E por que que é diferente? Porque a nossa tabela, ela tem algumas particularidades. Primeiro, que ela tem uma correspondência direta com o alfabeto hebraico, que são as 22 letras sagradas. E no próximo Descomplicando, eu vou tocar em alguns pontos assim bem interessantes desse alfabeto, algumas perguntas também que as pessoas me fazem, né? Então, vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, uma coisa que eu acho interessante, na minha tabela aqui da cabalística, tanto o I quanto o Y valem 1, tá? Tanto o V quanto o W valem 6. É interessante isso, né? Inclusive o U também vale 6. E eu sempre falo isso para as pessoas: observem locais como fórum, igrejas antigas, você vai ver a letra V substituindo o U que a gente usa convencionalmente. Por exemplo, você vai ver a palavra fórum escrita com F-O-R-V, né? M no final. Então, a letra V substituindo o U. O meu nome Vanice, com W, se ele fosse com V, na numerologia cabalística, nada mudaria, porque V e W têm o mesmo valor. E por que isso? Porque todos eles, tanto o U, quanto o V, quanto o W, eles vêm da mesma letra hebraica, que é a raiz, que é a letra Vav. Né? Eu vou até mostrar para vocês, ela está aqui ó, em amarelinho, a letra Vav. Então, isso eu acho uma coisa sensacional na numerologia cabalística, né? Aqui a gente tem a letra Yud, não sei se vocês conseguem visualizar aqui, que é a letra que vale 10, né? Que dá origem ao 1. Por isso, J, Y, I, eles têm todos o mesmo valor, 1. Então, se Vanice, ao invés de letra I, tivesse uma letra Y, valeria a mesma coisa. Eu acho isso, gente, incrível, porque tem raiz, tem história, tá? Todos eles vêm da mesma letra hebraica. Só isso aí já me conquistou, assim, porque eu sempre ficava muito encanada com isso, né? Poxa, será que se eu tivesse sido registrada com V ao invés de W, eu teria tido uma outra sorte, por exemplo, né? E por aí vai. Por exemplo, uma pessoa que se chama Marli, com I no final, ou com Y, há de ser diferente em outros sistemas? Não, no nosso, I e Y tem o mesmo valor, né? Não é à toa que você escuta relacionado aos nomes de Deus, né? No ponto de vista bíblico, muitas vezes aparece Iehová, outras vezes Jeová com J, né? Então o J também vale 1. Então essas coisas realmente me ganharam já de cara. Eu me lembro muito bem que na consulta ainda perguntei para o professor, ele falou, não, imagina, W e V é a mesma coisa, não tem essa não se tivesse sido registrada, tal. E aí ele me mostrou rapidamente uma tabela para eu ver e eu achei isso incrível, já gostei de cara, né? E tem mais uma particularidade nessa conversão do nome. Se o seu nome tem algum acento ou algum sinal gráfico, o pingo do I não, tá? Esquece isso, não é considerado um sinal gráfico. Mas se o teu nome tem um acento agudo,
um acento circunflexo, lembra qual é, né, gente? Circunflexo é aquele do chapeuzinho do vovô, né? Todo mundo lembra. O agudo é o grampinho do cabelo da vovó, né? E então, se o teu nome tem um desses acentos, ou tem algum sinal gráfico, um apóstrofo, um trema, né? Que mais? Um tio. Muita gente tem, né? Se o cara, por exemplo, chama-se Estevão, com AO no final, ele vai ter um tio em cima do A. E o A, que vale 1, no caso do Estevão, esse A com tio não vai valer 1, ele vai valer 4. Porque o tio, aquela cobrinha, vale 3 na numerologia cabalística. Ou seja, nós damos um valor também para os acentos ou sinais gráficos, né? E aqui na nossa tabelinha, a gente até coloca aqui, deixa eu ver se vocês conseguem visualizar. Por exemplo, o acento agudo vale 2, né? Aqui também tem o tio, ó, que vale 3. Então, já está na própria tabelinha o valor do acento. E esse valor, gente, ele é agregado à letra que o recebe, né? Aqui embaixo, a gente tem também uma explicação. Deixa eu ver se vocês conseguem visualizar. Tá espelhado, né, gente? Vocês têm uma explicação aqui, falando exatamente isso, que o acento agudo ou o apóstrofo soma-se mais 2 ao valor da letra. Nós temos uma bolinha cabalística, que isso não tem na nossa língua, tá? É uma bolinha mesmo, é um círculozinho assim, e ela vale 7. A gente usa muito quando a gente tem que harmonizar um nome. O acento grave é aquele acento que aparece na crase, que as pessoas chamam o acento de crase, mas a crase não é um fenômeno, né? O acentinho que marca a crase é o acento grave. E tem o trema, né? Que é o duplo pingo. Esse, quando eles aparecem naquela letra, eles dobram o valor da letra. Então, por exemplo, se você tem uma letra A, acho que fica até mais fácil falar da letra A mesmo, vai. E tiver um treminha em cima do A, o duplo pingo, você vai fazer 1 vezes 2. Então, o A que vale 1 vai passar a valer 2, né? Eu acho sensacional isso. Então, é um outro diferencial da numerologia cabalística, porque a gente sabe que um sinal gráfico, ele muda um contexto, né? Você não tem só aquela letra, você tem um anexozinho, uma coisinha a mais, e isso tem que ser realmente valorizado, né? Então, é isso. Então, é mais um diferencial da numerologia cabalística. Agora, se você pega tudo que se refere à data de nascimento, você vai ter exatamente a mesma coisa em linhas gerais, né? Por exemplo, uma pessoa que nasceu num dia 16, vamos dizer isso, tá? Como eu estou gravando esse programa no dia 16, foi o primeiro dia que me veio à mente, né? O descritivo de alguém que nasceu num dia 16, num estudo bem feito, será muito semelhante em qualquer sistema de numerologia, ok? Por quê? Porque o número 16 tem aquele significado pela ciência numerologia, independente do que você, do sistema que você estiver usando, tá? Bom, por conta disso, eu nunca me desfiz dos meus livros de numerologia pitagórica, né? Livros escritos por numerólogos pitagóricos,
justamente porque toda a parte da numerologia, puramente, é uma parte muito interessante. E eu não ia abrir mão disso, muito pelo contrário, eu tenho uma biblioteca extensa, como eu falei para vocês, e até hoje eu compro todo livro de numerologia que eu vejo, eu leio, porque eu sei que alguma coisa eu sempre vou aprender, alguma coisa nova, alguma coisa interessante, né? E há até livros de numerologia que muitas vezes não falam de sistemas numerológicos, eles não orientam você ali a como fazer um mapa, por exemplo. Eles falam pura e secamente de numerologia, o significado dos números, né? O que cada um deles representa. Há muitos livros assim, e se você ama numerologia, eu te aconselho fortemente que você tenha esses livros. E se você já é um numerólogo cabalista, se você, por exemplo, estudou comigo, com qualquer outro professor, você já atende, já faz mapas, não tem nada de errado você ter a sua biblioteca de numerologia, né? Eu mesma, às vezes até faço anotações a lápis, porque às vezes eles têm outra nomenclatura, né? E eu faço uma anotaçãozinha assim a lápis, em cima daquele título, o que aquilo corresponde com a numerologia cabalística. É uma forma de você otimizar, né, de você aproveitar melhor os livros que você já tem e até livros que você acha interessante ter, não é? Pois é, eu quero mostrar para vocês assim algumas raridades aqui. Olha esse livro, o estado dele. Esse livro é de Malbatan. Eu consegui ele depois de muito procurar num sebo. Esse livro tem uma coisa super interessante. Ele é um dos autores. Ele é uma pessoa super antiga. Meu pai tinha me dado uma coleção do Malbatan quando eu era criança. Adorava, né? Maktub, uns livros assim. E não sei qual foi o destino da nossa coleção. O que eu sei é que eu precisei camelar para conseguir esse volume aqui. Mas ele era muito interessante para mim, porque ele fala de numerologia em geral e ele fala inclusive dessa questão do valor dos acentos, dos sinais gráficos, coisa que eu já tinha ouvido falar sobre isso e eu quis realmente ir na fonte, né, e conferir isso. Mas, por exemplo, esse livro aqui, de Jason Cooper, Numerologia, o poder de conhecer as pessoas pelos números. É um livro interessante também. Ele fala muito de simbologia dos números, né? Aqui, ó, por exemplo, o significado dos números. Então, você vai abrir mão de conhecimento? Eu não abro. Então, pode ser de outro sistema de numerologia ou algo genérico, né, como esse, eu faço questão de ter na minha biblioteca, né? Todo numerólogo que se preza deve ter também uma biografia de Pitágoras. Gente, que vida teve esse homem, né? Que coisa fantástica. Inclusive, há quem diga, né, entre os iniciados, que Pitágoras é o mesmo espírito de São Francisco de Assis. Ele era um avatar, ele era um iluminado mesmo. E algumas pessoas falam assim, a numerologia pitagórica chama-se pitagórica porque foi Pitágoras que inventou. Eu já ouvi mais de uma vez essa abobrinha. Então, gente, vou falar uma coisa para vocês. Mentira! Pitágoras não criou nenhum sistema numerológico.
Pitágoras é o pai dos números do ponto de vista qualitativo, sim, números enquanto símbolo. Ele foi a primeira pessoa que a gente tem conhecimento que deu um destaque para esses aspectos, inclusive duais, né, de um número. O número ele tem o seu lado solar e o seu lado sombrio, tudo é dual no universo. Eu tenho isso, você tem, tudo no universo é dual, né? E ele evidenciou muito isso, ele deu valor qualitativo a cada número, mas ele nunca inventou um sistema numerológico, tá? Inclusive, a gente tem fortes indícios, quem ler uma biografia de Pitágoras verá isso, de que ele era um cabalista. Isso sim, porque ele andou pelo mundo, teve contato com essas civilizações antigas que tinham uma leitura diferenciada do que era número, né? Dessa coisa de encarar o número mesmo como uma divindade, né? Tudo no universo se baseia em números. Então, Pitágoras foi um grande defensor desse conceito e foi seguido depois por outros filósofos que continuavam os seus estudos também, né? Mas, enfim, eu acho que a gente tem mais é que saber de tudo mesmo, né? Agora, eu ouvi uma pessoa falar uma coisa que eu achei sensata, uma numeróloga pitagórica. Ela disse assim: olha, o nosso sistema tem esse nome pitagórico porque se fez uma homenagem a Pitágoras. Achei perfeito, aí sim, tá? Mas assim, dizer que ele inventou a numerologia cabalística, não, também não é verdade, tá? Estudiosos acabam criando sistemas de numerologia. Eles estão sempre pautados num conhecimento maior, num conhecimento consagrado, num conhecimento antigo. Então, por exemplo, a gente sabe que a numerologia cabalística ela tem esse vínculo estreito com a cabala ou cabalá, como vocês quiserem. Ela tem uma ligação, eu diria até que gemelar mesmo, com os arcanos do tarô. Você falou em numerologia cabalística, você está falando de tarô também, dos arcanos do tarô. Ambos são cabalísticos, não tem como separar uma coisa da outra. Há um momento num mapa numerológico cabalístico em que os arcanos do tarô entram e eles fazem uma diferença assim incrível. É quando a gente faz um estudo para ver o quanto aquele nome que a pessoa trouxe está harmonizado ou não, né? O quanto ele precisa, às vezes, dessa harmonização, e a numerologia cabalística te dá essa oportunidade, né, de recriar um nome, digamos assim, adequado a você, a sua realidade, ao que você espera da sua vida. É uma coisa muito legal. Eu vejo a numerologia cabalística como um sistema assim com multipossibilidades, sabe? E com uma capacidade de transformação muito grande, né? Eu sou uma pessoa transformada pela numerologia cabalística. Eu tenho essa credencial. Eu posso dizer de peito cheio e aberto que eu me transformei a partir do momento que eu conheci a numerologia cabalística. E quanto mais eu estudei, mais eu me transformei. Quanto mais eu apliquei, quanto mais eu ensino, mais eu me transformo. Porque mudou a visão que eu tinha de mim, a visão que eu tinha das outras pessoas, do mundo, e isso fez com que a minha própria cabeça, os meus pensamentos, a minha visão de vida, tudo foi transformado junto comigo, né? Então, às vezes você não entende por que uma pessoa ela era de um jeito, você fala, nossa, depois que essa criatura conheceu a numerologia cabalística, ela é uma outra pessoa, ela é mesmo,
ela é mesmo, é como se ela se passasse a limpo, sabe? E numerologia, no geral, é uma paixão, né? Vou mostrar para vocês esse livro aqui, essa preciosidade. Esse livro eu trouxe da minha última viagem. Eu comprei esse livro na Europa, comprei esse livro em Portugal. Gente, olha o capricho da edição, né? É um livro sobre números, com uma edição belíssima, um conteúdo maravilhoso, né? E é muito interessante aqui, ó, falando sobre cor e numerologia, sobre a questão de mudar de nome. É muito interessante, né? Aqui uma tabela do significado dos números, se vocês puderem visualizar aqui. Imagina que eu ia ser tão assim, hermética, né? Talvez até preconceituosa, dizer assim, ah, não, eu só numerologia. Não, é numerologia. E números são a minha paixão. Então eu trago, sim. Eu não faço questão de trazer nada, porque eu não sou assim uma pessoa consumista. Mas livros sempre voltam comigo na minha pequena mala de viagem, nem que eu tenha que trazer na minha mochila, na minha mão, mas eu trago sim. E procuro sempre por esses títulos mesmo de numerologia, né? Agora vou mostrar para vocês uma outra curiosidade aqui. Eu tenho um caderno que já foi avaliado em $1 milhão. Brincadeira. Esse caderno, gente, é o meu bullet journal de numerologia, tá? Aqui é uma riqueza, porque todos os livros que eu já li até hoje, palestras que eu assisti sobre o assunto aqui, fora do país também, tá tudo registrado nesse meu caderno, né? Então é um caderno precioso aqui com a capa de pimentinhas. Quando eu dava aula presencial, os meus alunos ficavam brincando comigo. A hora que você sair para comprar alguma coisa para comer, a gente vai sequestrar o seu caderno. Vou levar ele para passar uma semana na minha casa. E eu dava risada, mas eu ficava bem de olho no meu caderno, né? Como boa taurina, muito possessiva com as minhas coisas, né? Mas, enfim, eu espero que vocês tenham entendido, então, essa diferença. Muitas pessoas falam para mim, Vanice, o que é numerologia quântica? O que é numerologia, sei lá, falar uma abobrinha. O que é numerologia amarela, vermelha? Tô olhando para as minhas coisas aqui para ter umas inspirações. O que é numerologia automobilística? Porque cada nome tão nada a ver que o pessoal coloca, né? Eu falo, olha, hoje em dia tá fácil, né? Com o advento da internet, as pessoas pegam uma coisa que já existe, como se elas encontrassem uma criança que já foi concebida, que tem pai e mãe, que tem uma história, mas aí elas pegam aquela criança, vão lá no cartório e botam no nome delas, sabe? Elas batizam, colocam lá um sobrenome qualquer e falam, é meu, fui eu que inventei, né? Então eu falo, olha, não conheço, também não quero conhecer, porque eu sou uma pessoa raiz. Eu gosto de coisa que tenha história. No caso da numerologia cabalística, ela vem de um sistema chamado Gemátria, que é a numerologia que existe dentro da Cabalá, dentro da Cabala. É uma coisa um pouco diferente, os cálculos não são exatamente como nós fazemos no sistema de numerologia cabalística. Por quê? Por questões culturais, locais, de idioma, houve o quê? Uma adaptação à nossa realidade, à nossa cultura local, ao nosso idioma. Então, houve um ajuste, né, do Aleph Beit, do alfabeto hebraico. Foi montada uma tabela com uma correspondência
as nossas letras sempre têm um correspondente no idioma hebraico. Às vezes a recíproca não vale, tá? Porque trata-se de uma língua oriental. Porém, todos os nossos caracteres, todas as nossas letras, elas vão encontrar um correspondente no alfabeto hebraico. E essas letras, gente, elas são sagradas, tá? Há quem diga dentro da Cabala que hebraico é o alfabeto de Deus. São letras, essas letras elas têm vida. Você pode meditar nas letras hebraicas. Elas te passam mensagem. Combinações com 3 letras hebraicas atraem saúde, prosperidade, amor, pensamentos positivos. Então vejam a força que tem aí. Aí você tem toda uma tabela que tem uma relação direta com as letras sagradas. É um sistema sagrado ou não é? Tem uma história ou não tem? Claro que tem. Então, olha, eu sempre falo, gente, vai perguntar para o pai do filho, porque a pessoa vem perguntar para mim, mas afinal, o que é numerologia janelística? Estou falando isso que eu estou olhando aqui para minha janela. Né? O que é a numerologia arvorística? Estou olhando uma árvore lá fora. Sei lá, pergunta para o pai da criança. Eu não sei. Eu sei o que eu conheço, tá? Então, por exemplo, eu conheci também um sistema de numerologia chamado numerologia kármica. Eu considero também quase que uma redundância, porque toda numerologia que é, de fato, numerologia, ela é kármica, né? No sentido de um sistema que valoriza também o que você trouxe de outras vidas. Isso é básico. Se você não acredita no processo reencarnatório, gente, nem acaba de assistir esse vídeo, desencana de numerologia, não é uma coisa para você, tá? Ela é francamente reencarnatória, a numerologia no geral, né? Então, assim, dizer que ela é quântica, sim, toda numerologia tem um aspecto quântico, porque mexe com energia, que ela é kármica, sim, toda numerologia traz aspectos kármicos, né? O que eu fiz numa vida vai refletir nas vidas seguintes e assim será, né? Mas eu tenho muito respeito pela pessoa que criou, que trouxe aqui para o Brasil esse conceito do que é a numerologia kármica, que é um querido mago, Daniel Atala. Ele foi meu professor de tarô. Eu tenho um carinho muito grande pelo Daniel, e eu sei que ele é uma pessoa que realmente ele é um cara muito mediúnico. Ele também pesquisa muito, anda por esse mundo afora aí. E ele criou esse sistema de numerologia kármica que, na verdade, não mexe com o nome, tá? Não mexe com o nome. Ele só olha a data de nascimento e é tudo muito relacionado também com os arcanos do tarô. Então, quando eu estudei essa numerologia kármica, eu achei muito interessante. Eu não fiz assim um curso avançado, mas achei interessante isso. Tem também uma raiz, não é verdade? Então, esses são os sistemas que eu conheço e que eu posso falar para vocês, né? Então, assim, só para a gente encerrar aqui, eu vou falar para vocês, então, do que a gente tem de estudos de numerologia cabalística aqui no Brasil, não é? Para também descomplicar e explicar melhor, o primeiro livro de numerologia cabalística que a gente conheceu aqui no Brasil foi essa obra do nosso saudoso professor Carlos Rosa, né? Então eu tenho aqui esse volume do Carlos Rosa. Foi o primeiro livro que o Brasil conheceu de numerologia cabalística. Mas quem tem o meu livro, que eu vou mostrar daqui a pouco, a revelação, deve ter visto que eu faço uma dedicatória
a uma pessoa linda que já não está mais na nossa dimensão, que é a doutora Yara Marino, tá? Doutora porque ela era uma jurista, uma advogada famosa, professora da Faculdade do Largo de São Francisco, da Faculdade de Direito, casada também com o doutor Marino, que era também um professor famoso da faculdade. Ambos deixaram um legado muito bonito na carreira de direito, porém, a doutora Yara era uma pessoa assim, muito, assim como disse do Daniel, ela também era uma pessoa muito sensitiva, muito mediúnica, e as conexões dela aconteciam muito porque ela era apaixonada por tarô, né? Então ela fala que ela me contou isso, tá? Que ela tinha, o marido às vezes viajava e trazia os decks, os baralhos de tarô para ela, da Itália, da França, da Espanha, e igualmente os livros que acompanham. Assim como ela também, quando viajava, sempre trazia, assim como eu, na mala, muita coisa. E a doutora Yara, por que ela entra aqui na história da numerologia cabalística? Porque, num determinado momento, ela começou a canalizar todo um sistema de numerologia que envolvia os caracteres hebraicos, né, as letras hebraicas, que envolvia diretamente os arcanos do tarô relacionados, porque os arcanos maiores do tarô, eles vêm exatamente das 22 letras do alfabeto hebraico, tá? São 22 arcanos maiores e 22 letras sagradas do alfabeto hebraico. E aí tem também os arcanos menores do tarô. Mas a doutora, ela começou a receber esse conhecimento e ela simplesmente passou a escrever sobre o assunto. E aí vocês podem estar perguntando agora, tá, como é que você sabe disso? Porque eu, com a minha curiosidade, eu sempre fiz esses trabalhos de curadoria, de querer saber tudo sobre um assunto que eu gosto. Eu consegui comprar esse livro dela. Hoje em dia ele é uma raridade, tá, gente? Inclusive quem tem vende super caro, né? E olha como que tá o meu, tá todo rabiscado, porque eu faço isso mesmo com os meus livros, né? Ela então escreveu um compêndio sobre esse conhecimento que veio chegando para ela, todo esse sistema que está aqui nesse livro, que chama-se Nunovide, número, nome, vida e destino, é muito parecido com a numerologia cabalística, tá? Mas não se pode dizer que seja um livro de numerologia cabalística. Há algumas diferenças, mas eu diria assim que ele chega muito perto, sabe? E eu acho louvável assim a capacidade dela, a humildade dela em fazer o conhecimento dela virar um livro, né? E entrar para a história da gente. Então, eu uma vez telefonei para a doutora. Eu me lembro que eu achei o número da casa dela naquele... como que chamava aquilo? Assine lista. Era já na época da internet, né? No começo, assim, a gente... Era auxílio à lista. Agora me lembrei. Eu acho até que eu devo ter ligado para o auxílio à lista, acho que era 102, se eu não me engano. A gente ligava, dava o nome da pessoa e a atendente dava o número fixo da casa da pessoa. Foi isso mesmo. Aí eu liguei, atendeu uma pessoa, né, um funcionário lá, e ela gentilmente concordou em me atender.
E a gente teve uma conversa que se estendeu assim por uns 40 minutos e ela respondeu as minhas perguntas. Eu achei assim, fiquei mais fã ainda dela. E assim, ela respondeu com uma simplicidade, com uma sinceridade. Então ela me disse, ela falou, muitas pessoas não entenderiam na época se eu contasse o que acontecia comigo. Então eu resolvi, para não deixar aquilo no ar, eu resolvi escrever sobre. E aí o marido apoiou e tudo conspirou para que ela escrevesse esse livro. Mas foi assim, uma tiragem não muito grande. Ela nunca fez questão de viver dos direitos autorais desse livro, não é? E olha, o meu volume já era uma terceira edição, então, como vocês veem, ele foi um livro assim que ele fez bastante sucesso, né? Então, assim, deixo bem claro isso, não se trata de um livro de numerologia cabalística, tá, gente? É um sistema muito próximo. Eu acho interessante, se você gosta de numerologia cabalística, que você conheça, né? E ela comentou comigo isso, ela falou, eu fui escrevendo, tal, depois organizei tudo e transformei num livro. Então, isso foi até anterior ao livro do Carlos Rosa, mas quando ele veio, ele já veio com essa intitulação. O livro dele é um livro sobre numerologia cabalística. A apostila que eu tive quando eu tive aula com ele era exatamente esse livro, tá? Sem tirar nem pôr. E aí vem o segundo livro de numerologia cabalística, que foi o livro escrito por essa pessoa que vos fala aqui, tá? É um livro lançado pela Amazon, até hoje ele é vendido tanto como e-book, como também a sua edição impressa, né? Você pode adquirir esse livro pela Amazon e a gente dá de presente para os nossos alunos no curso de formação com esse postcard que ajuda super assim para fazer mapas, estudos, né? Aí tem um marcadorzinho também que com a tabelinha. Esse a gente manda imprimir assim de fato para os nossos alunos, né? Eles recebem o nosso material de apoio. Muita gente fala assim, então se eu comprar o teu livro, eu posso fazer mapa? Não, esse livro não te habilita a fazer mapas, porque o mapa ele tem um desfecho. Esse livro não tem essa proposta, tá? O mapa tem um desfecho, onde você faz de fato uma harmonização de assinatura da pessoa, faz um fechamento. O mapa é muito mais do que isso, né? Se você quiser aprender a fazer mapa numerológico, vem fazer o meu curso de formação que você vai sair super habilitado. Esse é o meu segundo livro, também sobre numerologia cabalística, O Berço, com a letra Beit, né? Aqui é a letra Aleph, a primeira do alfabeto, aqui é a segunda do alfabeto hebraico, a letra Beit, que quer dizer casa, mas que também tem essa concepção de ninho, de útero, né? Então, é um livro que fala sobre numerologia cabalística infantil, voltada para crianças, né? Para você entender melhor o seu filho e poder aplicar a numerologia cabalística na educação dele. Então, pessoal, eu espero ter contemplado vocês com as minhas explicações, né? Todas as semanas eu vou fazer um programa assim nesse formato de vídeo, tá? De forma bem didática, para que você não tenha mais dúvidas sobre numerologia cabalística. Então, descomplicando a numerologia cabalística. Se você gostou desse programa, se você gostou desse vídeo, eu vou te convidar a me seguir pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook. A gente tem uma página do Armazém da Energia, deixa eu mostrar aqui, que é a nossa marca, né?
e continuar me acompanhando, né? Todas as semanas eu tenho um programa interativo na forma de live, que o Vanice Responde. Você pode me enviar perguntas. O Vanice Responde é um programa muito sazonal também, né? Então, assim, a gente sempre fala daquilo que está rolando no momento, datas comemorativas, rituais, muita coisa assim. De vez em quando a gente pega um tema relacionado com a numerologia cabalística que você me perguntou, você enviou a sugestão e eu vou explorar aquilo, né? E tem live, a gente consegue interagir, enfim. E eu tenho também podcasts em que eu entrevisto principalmente casos de sucesso com minhas alunas que já trabalham com numerologia cabalística. Eu falo minhas alunas, na verdade eu tenho alunos, tá? Meninos e meninas, é que eu ainda não entrevistei nenhum homem. A gente tá nesse foco agora, né? Não deu certo ainda, mas a gente vai fazer sim. Então, os podcasts também são muito interessantes. Eu aconselho fortemente que você assista. Estão todos no YouTube, tá? Então, não se esqueça de se inscrever nesse canal do YouTube e clicar no sininho para você ser sempre notificado quando receber um vídeo meu, tá bom? Olha, muita gratidão e espero ver você nos episódios seguintes. Um beijo e fique na luz.